vou convidar vou chamar o nosso convidado especial aqui, o Pedrinho, que já vem acompanhando o escritório há um tempo, né? Já é quase diretor de lives aqui do escritório. Pedrinho, bem-vindo. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do passado? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, calma. O mundo precisa de... Muito boa tarde, queridos. Que prazer gigantesco estar com vocês aqui encerrando esse ano. Eu tive, antes disso tudo acontecer com uma parte do escritório, durante esse acontecido dessa pandemia, com quase todos vocês aqui, e volto nesse convite super carinhoso. Obrigado, Ivandro, muito obrigado. Um prazer gigantesco me sentir parte. Aliás, tem sido um grande prazer voltar a encontrar times, né, que já foram motivo de encontros em outros tempos e trazer algumas reflexões para cá, para vocês. Eu falei com vocês aqui sobre o valor do presente no último papo, sobre uma nova obra, uma nova reflexão que tinha a ver com isso tudo que estava acontecendo aqui. E hoje eu vou falar sobre o meu tema preferido. E, aliás, eu acho que o tema preferido de todos nós, direto ou indiretamente, todos nós gostamos muito de pensar na felicidade, de confabular ideias de como sermos felizes. Minha primeira obra, meu primeiro trabalho, minha primeira reflexão, meu primeiro questionamento na vida, que se transformou em meu primeiro livro, foi justamente sobre esse tema tão diverso, que já foi tentado ser catalogado, ora por especialistas, ou ditos especialistas, ora por psicólogos, sociólogos, por médicos. A gente tenta descobrir a felicidade, onde ela está, se ela está no processo, se ela está no caminho, se ela está no fim. Mas eu queria começar falando sobre um pouquinho do que a gente refletiu durante esse tempo de pandemia, para que a gente não esqueça. Esse vídeo traz uma mensagem que eu costumo abrir as minhas lives e as minhas reflexões nesses tempos pandêmicos, porque se tem uma coisa que todos nós precisamos, assim, é de calma. Nós todos temos nos questionado por que isso tudo está acontecendo e para onde isso tudo vai levar a gente. Mas como eu falei aqui anteriormente,
A frase que eu mais escutei nos últimos anos, viajando o Brasil afora, fazendo palestras, trazendo reflexões, ou dentro de casa, eram as pessoas implorando, suplicando, rezando, orando, para que o mundo parasse, para que elas pudessem descer. Quantas vezes nós todos aqui não pedimos, ou pelo menos não pensamos na ideia de que para o mundo, porque eu preciso, porque eu quero descer. Eu acredito muito na força das palavras, eu acho que os anjos no céu disseram amém, e o mundo literalmente parou. Parou, e a gente ficou morrendo de medo de descer. Porque no fim, o que a gente gosta, o que a gente se acostumou, era caminhar nesse mundo com as nossas bengalas que justificavam o nosso processo contínuo de nos sentirmos infectados, não pela pandemia do coronavírus, mas por uma pandemia de desumanização. Nós todos, não com culpa, mas de alguma forma contribuirmos pelos nossos não fazeres, com a ideia de que fomos nos tornando cada vez mais seres desumanos. E o principal ponto para que a gente chegasse aqui, nesse melhor planeta habitado, onde a gente tem os menores índices de violência, onde a gente tem um mundo em que, de fato, a gente se preocupa, os 3 cores da colaboração, do compartilhamento, da cooperação. Estamos todos engajados em construirmos um planeta melhor, lutamos por várias questões ideológicas, identitárias, enfim. A gente tem construído um mundo melhor, mas a gente não deu o pulo do gato ainda, porque estamos todos acometidos por uma característica sobre a qual a gente não consegue mais ter controle. Aliás, a gente acredita que essa característica é fundamental para a gente habitar esse planeta, que é justamente a nossa pressa. A pressa, como eu já falei aqui para vocês, que vem coladinha com atraso. Apressados são atrasados. E eu sei que não acontece isso com ninguém aqui desse querido escritório. Eu sei que as meninas todas acordam tranquilas, se vestem com calma, têm tempo para tomar o café da manhã, e que nenhum de nós termina o dia exausto, com aquela quantidade de compromissos que a gente já sabia que seriam impossíveis de serem completados, atingidos. Mas, no mundo lá fora, nos escritórios concorrentes, a pressa, o atraso, caminham muito próximo à grande maioria das pessoas. Diante da pressa e do atraso, a gente não consegue fazer caridade, porque a gente se torna egoísta. No mundo de excessos, onde a gente aprendeu que a gente tinha que acumular status, dinheiro, títulos, diplomas, a gente se acostuma também que caridade era compartilhar algum dos nossos acúmulos. Compartilhar o que a gente tem de sobra não é caridade, é obrigação. Porque se eu tenho muito dinheiro e eu nunca compartilhei com ninguém, é como se eu não tivesse dinheiro. Se eu tenho muita sabedoria e eu nunca compartilhei com ninguém, é como se eu não fosse sábio. Caridade de verdade é doar o que eu não tenho. Mesmo não tendo, eu sei que isso faz falta para o outro. Esses dias eu estava andando aqui em Copacabana, perto da minha casa, e eu encontrei um casal de moradores de rua, que já ficaram amigos nossos aqui, conhecidos nossos, e eu estava com um copo de 500 ml de açaí, e ele me pediu um pouco do meu açaí para que eu botasse numa tigela que ele tinha. Imediatamente eu dei meu copo inteiro para ele. Me chamou a atenção que ele começou a comer o açaí muito rapidamente, mas o segundo gesto que ele fez foi entregar uma colher de açaí, que estava dentro do copo, para um cachorro vira-lata que estava do lado dele. Ele compartilhou com aquele cachorro, porque ele sabe o que é sentir fome. Caridade é doar o que a gente não tem. Porque mesmo não tendo, a gente sabe que faz falta para o outro. Então, se todos nós quiséssemos fazer uma caridade coletiva, dássemos a mão virtualmente e mudássemos o planeta, tínhamos todos que doarmos o nosso bem mais escasso. O que todos nós gostaríamos de ter mais na vida da gente, no dia da gente, na semana da gente, sem dúvida nenhuma é o tempo. Então, se quiséssemos fazer uma caridade de verdade, tínhamos que doar o nosso tempo. O tempo, lembre, é um bem que não existe para os apressados e atrasados. Porque apressados e atrasados são aqueles que têm o dom, a arte, a habilidade única de fazer o tempo faltar. Diante da falta do tempo, se tornam egoístas, porque não conseguem fazer caridade. Não enxergam beleza nunca no processo, porque se preocupam com o resultado. Não conseguem perceber que a gente pode não escolher um caminho sugerido por um aplicativo, mas sim o percurso que a gente já conhece, porque nele a gente sabe o tempo que a gente demora para chegar lá. São aqueles que não têm tempo para sorrir. E aí vocês podem estar pensando que no fim de uma live de final de ano, o Pedro vem pedir, como na música, para que a gente tenha calma, calma, calma. Não vim pedir isso. Porque eu sei que para trabalhar com o que vocês trabalham, no escritório do tamanho do que vocês trabalham,
acumulando funções de home office, de home cooking, de home wedding, porque até casado com os nossos esposos e esposas, a gente teve que ficar dentro de casa, que não foi tarefa fácil. Tudo que a gente poderia ou não precisaria ter na vida é calma. Não acredito que a calma resolva os nossos problemas, porque eu acho que a gente precisa de um mar um pouco agitado para sabermos se somos bons marinheiros. Mar calmo não faz bom marinheiro. De verdade, não faz. Um dos problemas do mundo, inclusive, é que nós, aqui nessas telas, achamos que podemos mudar o planeta compartilhando frases lindas de efeito, emojis maravilhosos, colocar aquelas frases lindas com as mãozinhas assim ou com as mãozinhas assim. Pode sim ser um ato de fé, mas pode ser um ato de mãos vazias, que não serviram para puxar, para carregar, para empurrar, para abraçar ninguém. Pensamentos positivos não mudam o mundo. O que muda o mundo são as atitudes positivas. E existe uma diferença enorme entre uma possível inércia de um pensamento positivo por trás das telas e a força transformadora de uma atitude positiva. Como eu trouxe aqui na reflexão inicial da nossa pandemia, a gente precisa substituir a pressa não pela calma, mas pela velocidade. A velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar. Velozes enxergam beleza, muitas vezes oculta na caminhada. Gostam do processo, sabem que o resultado é uma mera consequência. Enxergam e escutam tudo e sobra tempo para sorrir. Lembrem, eu trouxe para cá o exemplo do Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, que termina suas provas dançando, sorrindo, imitando uma flecha. E a gente tem a nítida impressão de que ele fez a coisa mais trivial, mais simples do mundo, no fim de um recorde mundial alcançado. Foi difícil, mas a característica dos velozes é essa. É entregar o que tem para entregar, sabendo o caminho, o percurso. Se não tivéssemos velocidade cognitiva, não teríamos como nos adaptarmos a essa quantidade enorme de transformações. Em 48 horas, como o vídeo disse, tivemos que nos adaptarmos todos ao home office. Imagina, trabalhar com os nossos filhos, né? De educar os nossos filhos, alfabetizar os nossos filhos. O meu também estava no primeiro ano do ensino fundamental. Não seria possível se não tivesse velocidade cognitiva. Se não tivéssemos velocidade emocional para lidar com uma ebulição de sentimentos novos, imagina, estaríamos todos com problemas seríssimos na mente, na psique humana. Ou seja, precisamos trazer a velocidade. Trouxe para cá a ideia de que nós todos fizemos um pacto naquele começo de isolamento, fatídico março de 2020. Dissemos todos que sairíamos melhores ainda quando achávamos que ficaríamos confinados só por 2 semanas. Inicialmente contaram para a gente que era por 15 dias e todos nós dissemos que após o isolamento o mundo seria melhor, que sairíamos todos pessoas melhores. Seria uma forma muito simples de negligenciar a nossa temática central daqui, a nossa responsabilidade ou a nossa possibilidade de sermos felizes e de gerarmos felicidade para os outros. Porque o isolamento social, para mim e para vocês, foi sugerido e foi causado substancialmente pela forma mais insignificante de vida do planeta, que é o vírus. Só que enquanto nós podemos escolher o isolamento ou nos adequarmos a eles, um monte de outras pessoas não têm os seus isolamentos sugeridos e sim impostos, compulsórios. Quantas pessoas estão isoladas por conta da violência doméstica? Quantas pessoas ficam isoladas por conta da falta de acessibilidade? Quantas pessoas adorariam se isolar, mas o lugar onde elas moram talvez tenha um cômodo para 10, 12 para viver. Ou não tem, quem sabe, um vaso sanitário e não pode ser chamado de lar. Quantos idosos estão isolados em casas de cuidado ou nas suas próprias casas porque nós, filhos, sobrinhos, netos, já não temos mais tanto interesse nem tempo para dedicar para alguém que perdeu a sanidade ou a audição. Quantas das nossas crianças já estavam isoladas e continuam isoladas hoje com a nossa presença física, mas a nossa ausência emocional. O pior isolamento não é o social causado pela Covid-19, mas o emocional causado por mim e por vocês. Quando a gente deixa de entregar o nosso melhor bom dia para o porteiro do prédio, a gente causa nele um isolamento emocional. Quando a gente passa várias semanas consecutivas pelo mesmo catador de lixo, gari da nossa rua, e a gente deixa de agradecer pelo trabalho que ele faz, a gente causa nele um isolamento emocional. Eu lembro de um papo que eu tive uma vez com um policial aqui da esquina, que virou um dos cases do meu primeiro livro, Empreendendo Felicidade, o Jackson. Depois de a gente entregar um café da manhã, numa manhã fria, eu e meu filho para ele, ele me agradeceu e falou: eu queria te fazer um agradecimento profundo. Aquilo me marcou. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu saio de casa todos os dias para proteger outras famílias.
E não necessariamente tem alguém protegendo a minha. Aquilo me marcou e ele completou a frase dizendo: eu trabalho muitas vezes uma semana, um mês, um ano aqui e eu não recebo sequer um bom dia. É bom quando um pai traz um filho para valorizar o nosso trabalho. A gente causa isolamento emocional para uma série de pessoas sem perceber. E a felicidade mora justamente aí. Porque se tem uma coisa que diferencia nós todos dos animais e da própria inteligência artificial que ameaça a gente, ou que é uma possível ameaça, como trabalha, por exemplo, um dos maiores pensadores da era moderna, Yuval Harari, no seu livro Homo Deus, o que diferencia a gente desses dois extremos, da inteligência artificial e dos animais, é a capacidade de nos sentirmos felizes. É a capacidade de gerarmos felicidade para os outros. E eu queria fazer um discurso baseado num livro que eu li recentemente e que marcou muito a minha vida. Um livro que fala sobre felicidade, de um autor que eu adoro e que eu estudo muito, que é o Bertrand Russell. Ele escreve um manifesto, Camila me pediu para deixar alguns livros para vocês aqui de referência, né, Camila? Ele escreve um livro que se chama Conquista da Felicidade, em que ele, grande parte, na maioria da parte do livro, ele fala sobre o que gera infelicidade. Eu e ele, a gente pensa um pouco diferente. Mas eu resolvi fazer essa mesma abordagem. Começar falando para vocês o que afasta a gente da felicidade, ou da capacidade de nos sentirmos plenos aqui e agora. Da capacidade de entendermos essa nossa força, essa nossa potência, independente se estamos vivendo uma pandemia, numa guerra, ou num estágio de bonança, de gerar felicidade para os outros. Fomos desafiados a fazermos isso, porque estamos distantes fisicamente. Alguns dos paradigmas que foram passados para a gente, e eu queria começar dessa forma, nos afastam definitivamente da possibilidade de estarmos aqui e de vivermos a felicidade. Esse encontro com a nossa melhor versão, com o que podemos entregar de melhor todos os dias. O primeiro é a genialidade. A genialidade que acomete todos nós quando ainda estamos na barriga das nossas mães. É exatamente isso. Somos tratados como geniais. Nascemos para sermos geniais. É muito comum perguntar aqui para vocês na live quem tem filhos da idade dos meus. O Bento vai fazer 7, a Maria vai fazer 4. Alguns de vocês podem levantar os dedinhos e pensar nos seus filhos. E quase que com toda certeza, quando a gente pensa na idade cronológica dos nossos filhos, a nossa mente vai mais à frente e é costume a gente responder que o Bento, meu filho, tem 7, mas não parece, porque ele é muito esperto. É impressionante como ao longo dessas indagações do Brasil afora que eu faço sobre essa frase ou sobre filhos inteligentes, eu nunca conheci um pai ou uma mãe que me falasse que tinha filhos normais. Filhos dentro do enquadramento esperado. Todos nós temos filhos incríveis. E o pior, a gente acredita que eles são incríveis e nós fazemos com que eles acreditem que eles precisam ser incríveis. A genialidade, por definição técnica, é alguém que tem um QI acima da média. Então, se eu não nasci com QI elevado, o meu QI não vai aumentar milagrosamente. Talvez eu possa desenvolver outras habilidades, mas a genialidade não será adquirida por mim. Eu falo isso com muita propriedade, porque, para quem não me conhece, a minha história biográfica começa justamente quando eu entendo que eu não tinha nascido com a genialidade. Eu sou o neto predileto da minha avó, fui o neto predileto da minha avó. Minha avó faleceu tem 6 anos. E a vovó era a grande paixão da minha vida. E é fácil entender por que eu era o predileto da vovó. Aliás, Vinícius, meu amigo de escola de tantos anos, um beijo para você, meu irmão. Sempre muito bom te encontrar. Vinícius já participou um pouco da minha vida, estudamos na mesma escola. Eu fui expulso. Junto, ele não. Tamo junto, irmão. Eu fui expulso, ele não, porque ele sempre foi CDF. Aí eu já não era tão CDF assim, por isso que a genialidade não veio comigo. Mas sendo neto predileto da minha avó, eu entendi muito cedo por que eu era o predileto. Eu nasci numa família árabe, meu pai é filho de sírios, minha mãe de libaneses, por isso que eu tenho essa cara de terrorista. No mundo árabe, numa família árabe, o neto homem, o filho homem, tinha muita importância há 50 anos atrás, tem até hoje. E eu, com 41 anos, quando nasci, fui a raspa do tacho. Minha avó desejava muito ter um neto homem. E a minha avó era a matriarca da família, mais velha de todas as irmãs. Isso mesmo, irmãs. Porque a vovó não tinha nenhum irmão homem. Eram 6 irmãs mulheres, com ela 7. O grande sonho dessa família só de mulheres árabes é que nascesse finalmente o primeiro neto homem, o neto homem da matriarca.
E o primeiro neto da vovó, a minha irmã mais velha, 10 anos mais velha do que eu. O segundo neto, a minha outra irmã, advogada como vocês, ou raça, 9 anos mais velha do que eu. A minha prima, a outra neta da minha avó, 5 anos mais velha do que eu, a Marcela. E a Flávia, 1 ano mais velha do que eu. O que elas tinham em comum que eu não tinha? A genialidade. Entendi cedo que a genialidade não é algo adquirível, porque eu nasci numa família de mulheres geniais. A minha irmã mais velha, 10 anos mais velha do que eu, fez medicina, porque ela sempre foi a primeira aluna. Os geniais têm a característica de sempre piorar suas escolhas. Já estava bom ter escolhido a medicina, uma das faculdades mais difíceis, mas ela piorou a sua escolha quando ela resolveu só fazer faculdades públicas e ela prestou vestibular para a Unicamp, para a USP e para a FRJ. Aconteceu com ela o que acontece com os geniais, ela passou nas 3 faculdades. No segundo período da faculdade de medicina, na Federal, na FRJ, ela apareceu grávida, eu fiz a primeira profecia da minha vida com os meus 11 anos, disse, ela não vai se formar. Quando a faculdade está difícil, a gente tranca, mas antes a gente tenta mudar para administração, porque aí sim é fácil se formar. Minha irmã não fez isso, ela continuou na medicina, o CR dela foi 9,6. E quem engravidou ela, vocês podem estar imaginando, foi algum playboy que estava curtindo a vida doidado. Erro gravíssimo. Sabe por quê? Porque os gênios não misturam a genética, eles têm medo de dar ruim. Então médicos casam com médico para que a genética continue a ser privilegiada. Minha irmã engravidou do primeiro aluno da faculdade de medicina, equipe de cirurgia plástica, professor da escola do Pitangui. Teve filhos geniais, meu sobrinho acaba de voltar no mestrado, uma das melhores faculdades do mundo hoje, negócios da França. Minha outra irmã, advogada como vocês, se formou em Colômbia, uma das melhores faculdades do mundo. Resolveu a vida muito cedo, casou com outro genial para não misturar a genética. Teve um filho genial que acaba de passar para o vestibular em Harvard. Minha prima, 5 anos mais velha do que eu, fez engenharia para ferrar minha vida, porque já tinha um médico, já tinha um advogado, só faltava um engenheiro. Engenheira química com mestrado, doutorado, pós-graduada. Minha prima passou em primeiro lugar no concurso da NP, tudo verídico. Marcela, com 18 anos, já falava 5 línguas, hoje ela fala 6 línguas. Casou com o Cláudio fazia engenharia química na Federal, fez com ela, e matemática aplicada no IMPA. 2 mestrados, 2 doutorados. Passou em primeiro lugar no concurso do Banco Central. Tiveram um filho que com 5 anos foi diagnosticado com habilidades especiais, superdotado. E sobrou eu, que muito cedo entendi que eu era o predileto da vovó justamente por ser o burro da família. Porque o burro invariavelmente é o predileto da avó. Porque os não geniais têm tempo para cuidar da avó. A genialidade suga todas as expectativas e todo o seu tempo para que você entregue alguma coisa extraordinária. E nós todos somos avaliados por conta dos geniais ou pelo que os geniais são capazes de fazer. Aí abraçamos a ideia de que precisamos ser extraordinários. O nome já diz, extraordinários. São aqueles que estão acima dos ordinários. Aqueles que se preocupam com as coisas que estão na ordem do dia. Aquilo que se repete todos os dias. O óbvio, que é tão esquecido de ser dito. E que precisa tanto ser dito para que a gente lembre do quanto ele é importante. Ser o neto não inteligente ou burro da família me trouxe a possibilidade de entender que para a gente entender de gente, e aí sim, chegar mais próximo da felicidade, para lidar com gente, para cuidar de pessoas em tempos complicados como esse, a gente não precisa de genialidade. Muitas vezes, a genialidade até atrapalha. Para cuidar de gente, para lidar com gente, para entender de comportamento humano, a gente só precisa de sensibilidade. A sensibilidade que talvez venha da sabedoria. E se pensarmos em pessoas sábias nas nossas vidas, que passaram pela nossa vida, muito dificilmente escolheríamos aqueles que estudaram em Colômbia, Harvard, Stanford. Talvez aqueles sábios são aqueles que dizem para a gente que a gente precisa levar o guarda-chuva num dia em que a gente tem a certeza que não vai cair um pingo de chuva. E quando a gente sai na rua, cantando. São aqueles que dizem que a gente precisa usar agasalho para dormir ou que a gente não pode andar com o pé no chão. E que a gente não dá muito valor, mas no dia seguinte a gente acorda com o nariz incomodando um pouco. São aqueles que têm conselhos para dar não pelos livros que estudaram, que leram, mas pela vida que viveram. A sabedoria e o entendimento humano vem dessa capacidade de gostar de lidar com gente. A gente coloca a ideia de que os nossos filhos precisam ser extraordinários e vai tirando aos pouquinhos deles a capacidade de serem seres humanos incríveis. Seres humanos ordinários. Talvez o que a gente precise hoje é dizer para os nossos filhos o valor da ordinariedade. E alguns pensam assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Cai, se você estiver no mesmo lugar, cai.
Porque o meu filho Bento sofre hoje o que eu sofri. Sabe quem é o melhor amigo do meu filho Bento? O Felipe, o tal do primo diagnosticado com habilidades especiais. Filho do engenheiro, da engenheira e do matemático. Consegue fazer fração, multiplica como ninguém, aprendeu a ler e escrever com 4 anos. Estudou na mesma escola do meu filho e é o melhor amigo do Bento, meu filho. Ele tem 1 ano e meio a mais do que meu filho e vive aqui em casa. E por várias vezes eu já pude mostrar para o meu filho o quanto ele era extraordinário, o Felipe, e o quanto meu filho podia abraçar a ideia da ordinariedade. Numa delas, no café da manhã, que é uma das partes que eu mais gosto de contar, contei numa palestra presencial aqui para alguns desse time, estávamos no café da manhã e o Felipe sempre teve uma fala muito lenta. Pequenininho, ele demorou muito a falar. Quando levamos ele para o diagnóstico da extraordinariedade, da genialidade, a médica já disse que porque ele era muito inteligente, ele demoraria a falar. Que crianças muito inteligentes, quando diagnosticadas diante dessa ideia de genialidade, ou falam muito lento, ou demoram muito a falar. Algumas começam a falar só com 5 anos. O Felipe fala até hoje assim, muito devagar. O Bento, meu filho, que já é o contrário, que não tem tanta inteligência assim, já mistura as ideias junto com a fala e já fala rápido e já tem um monte de linguajar para falar. E no meio de um café da manhã, o Bento pega a mesa, eu, a mãe dele, a minha esposa, a irmã, o Felipe, a Isabelle, a nossa querida ajudante dos finais de semana, e o Bento vira para o Felipe e fala: cara, por que você fala tão devagar? E o Felipe fala: eu não falo devagar. O Bento fala: cara, olha como é que você demora para me responder. E eu comecei a ficar constrangido. Eu falei: amor, o Felipe não fala devagar. Ele falou: claro que ele fala, papai. Ele fala assim. Eu falei: não. E ele falou: eu não falo assim. Eu falei: Bento, você pode vir aqui com o papai rapidinho? Levei o Bento para um quarto. Falei: amor, você sabe que o papai é seu melhor amigo? Ele: claro que eu sei, papai, esse é o nosso pacto. Seremos para sempre melhores amigos. Então você acredita que tudo que o papai falar é bom para você, porque o papai quer o seu bem. Ele falou: claro, papai. Eu falei: então deixa o papai falar uma coisa. Quantas pessoas tinham naquela mesa? Demorou um pouco, falou: 5. Eu falei: exatamente, filho. Agora você imagina que a gente abriu esse pote de brinquedo, essa caixa de brinquedo dessa prateleira e colocou a inteligência da mamãe, do papai, da sua irmã, sua, da tia Isabelle, dentro dessa caixa. Hein, papai, legal. Agora a gente pegou uma outra caixa vazia e colocou só a inteligência do Felipe. Você acredita que no que o papai vai te dizer? Ele: claro, papai. A caixa que tem a inteligência do Felipe tem mais inteligência do que toda essa caixa junta. Porque o Felipe é genial, ele tem mãe genial, pai genial. O seu pai, a sua irmã, todos nós não temos metade da inteligência dele. Então você não pode nunca na sua vida sacanear o Felipe. Porque o Felipe tem mais chance de ajudar na vida, porque ele vai ser foda, ele tem pai foda, mãe foda, do que o papai, a mamãe, a sua irmã, a tia Isabelle, todos juntos. Ele falou: sério, papai? Eu falei: sério. Ele falou: poxa, papai. Eu falei: sabe por que sua mãe abastece todas as vezes no mesmo posto de gasolina, aquele da subida, outro no Rebouças? Ele falou: por quê? Eu falei: porque a mamãe faz programa de milhares. Ele falou: sério, papai? Eu falei: é. E o que é isso? Eu falei: mamãe, toda vez que ela abastece, ela acumula pontos. E ela pode trocar até por um videogame. Ele falou: sério, papai? Eu falei: é o que você vai fazer com seu primo. Todas as vezes que você puder ajudar ele na sua vida, tirar ele da briga, ajudar ele, jogar bola, dar passo pro Google, você faz, porque ele vai lembrar pro resto da vida. E como ele é foda, como ele é inteligente, como ele é genial, ele vai lembrar disso, vai te ajudar quando você precisar. Aí ele falou: porra, papai, boa. Até hoje, quando a gente está na mesa do café da manhã, o Felipe começa a falar devagar, o Bento fala no mesmo ritmo, todo mundo, a gente combinou de falar no mesmo ritmo, e o Bento fica piscando o olho para mim, né? Tipo: porra, papai, tô fazendo minha parte. Eu expliquei cedo pro meu filho que ele não precisava ser extraordinário, mas que ele precisava estar atento às coisas que pessoas ordinárias conseguem fazer. Um bom dia valioso, um abraço, um gesto de afeto, uma preocupação real por um amigo, por alguém que precise dele. A genialidade, talvez, junto com a pressa, sejam as causas principais da nossa impossibilidade de sermos felizes. Só encontramos valor naquelas pessoas que fazem feitos incríveis e que aí têm grandes ideias. A gente pensa em inovar olhando para o futuro, pensando no inédito. Muitas vezes inovar é se utilizar de coisas que os nossos avós utilizavam há 50 anos atrás e que hoje a gente deixou de usar ou que para a gente tenha perdido valor. Como, por exemplo, um tempo para um cafezinho. A possibilidade da gente praticar muito mais a escutatória do que a oratória, tão em alta nas nossos novos skills, nas ferramentas necessárias para sermos bons líderes. A grande ideia, claro que tem valor, mas ela é reservada para os grandes pensadores, ou para uma situação extraordinária que te faça pensar em alguma coisa incrível. Como seria bom que todos nós
soubéssemos fazer o básico. Para ser um marine dos Estados Unidos, para chegar na elite do sistema militar dos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa saber fazer é a sua cama. É fazer uma cama bem feita. E para muitos que estão chegando naquele processo, acham aquilo um total absurdo. Depois entendem que eu não posso querer mudar o planeta se eu não consigo arrumar o meu próprio quarto. Eu não posso querer mudar o mundo ou deixar o mundo melhor para os meus filhos se eu não estou preocupado em deixar filhos melhores para esse mundo. Talvez uma outra causa que afaste todos nós da possibilidade de estarmos aqui agora, de sermos felizes ou de buscarmos a felicidade nesse processo, é inclusive a nossa ideia sobre o que é empreendedorismo. Quantos de nós achamos que empreender é adquirir um CNPJ? Quantos de nós passamos grande parte do nosso tempo aqui no escritório que a gente está ou na vida que a gente está levando, pensando no momento em que a gente vai jogar tudo para o alto e vamos abrir o nosso próprio negócio. E aí seremos donos do nosso próprio nariz, como se isso fosse possível. E a gente confunde a ideia de ter uma empresa e empreender. Ter uma empresa, né, Fábio, é empresariar. E empreender não tem absolutamente nada a ver com isso. E pode ser que você nunca tenha tido um CNPJ na sua vida e seja um grande empreendedor. Como um grande amigo que eu tive o prazer de fazer live nessa quarentena, que foi uma live riquíssima, maravilhosa, uma das melhores que eu fiz na minha vida, o Renato Sorriso. Todos vocês devem conhecer o Renato. E o Renato, para mim, é um grande exemplo de sambista, de passista, de carioca. Porque ele resolveu mudar a vida dele numa situação mais adversa do que essa nossa, que a gente está passando aqui da pandemia, que para muitos causou inércia, causou questionamentos. O Renato resolveu mudar a vida dele numa segunda-feira, o dia do descarte universal das ideias, das energias, o dia que todos nós torcemos para passar rápido. Renato não escolheu uma segunda-feira qualquer, o Renato escolheu uma segunda-feira de carnaval. A segunda-feira de carnaval é o dia que a cidade do Rio de Janeiro tem o maior acúmulo de metros cúbicos de lixo durante o ano. É o pior dia para um gari trabalhar. E o Renato pediu para trabalhar nesse dia, na Sapucaí. O Renato tinha a opção de varrer rapidamente entre uma escola e outra aquela quantidade enorme de lixo, achando que o trabalho dele era pesado, era complexo, era complicado. Mas ele se utilizou de uma outra ferramenta. Uma ferramenta que está disponível para todos nós. Que não era, nesse caso, uma vassoura biônica, ou que não era um sapato diferente que fazia com que ele andasse mais rápido, ou uma tecnologia inédita. Ele se utilizou de alguma coisa que talvez pudesse representar uma inovação danada naquele trabalho, mas que já está com a gente há muito tempo. Camilinha, você pode botar o segundo vídeo para a gente, por favor? A assinatura nessa hashtag é a escolha da felicidade. O Renato escolheu levar para aquele desafio que ele tinha do trabalho dele, daquela segunda-feira complicada, complexa, toda a alegria que ele tinha, toda a capacidade que ele tinha de se sentir feliz e de ser o gerador principal da sua felicidade. E ele contagiou as pessoas. Porque quando a gente escolhe fazer o que a gente tem para fazer, não importa a circunstância, com o que a gente tem de melhor, com a nossa melhor energia,
com a nossa melhor alegria, sem o fardo, sem o peso, sem a ideia de que o mundo vai acabar ou de que as pessoas são culpadas por a gente estar ali. A gente corre um único risco, que é contagiar as pessoas. O Renato contagiou todo mundo e o diretor de sessão dele, que estava ali na Sapucaí, que queria demiti-lo, foi obrigado a promovê-lo. A promovê-lo como símbolo no ano seguinte daquela empresa, Colurb. No terceiro ano, o Renato já tinha uma ala com mais de 30 garis desfilando com ele. O Renato se transformou no maior símbolo da maior festa popular do mundo, o Carnaval. E quase 30 anos depois desse feito histórico que marcou a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do Carnaval, o Renato continua trabalhando exatamente no mesmo lugar, na mesma praça pública, fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia, varrendo ruas. E eu perguntei para ele o que fazia ele continuar motivado a estar ali. Ele falou: Pedro, essa vassoura, ele mostrou a vassoura na live, me deu tudo que eu tenho. É o que eu sei fazer de melhor na minha vida. É onde eu consigo gerar mais alegria para as pessoas. É onde eu consigo contribuir para o meio ambiente. Eu sou um especialista em responsabilidade social, porque eu sei catalítico como ninguém. Isso é empreendedorismo. Sem nunca ter aberto um CNPJ na mesma empresa, fazendo exatamente o mesmo trabalho, só que todos os dias fazendo o seu melhor. Porque empreender é a capacidade que eu tenho de fazer da minha vida o meu melhor projeto. Não importa as circunstâncias. Talvez se a gente entendesse isso nessa atitude empreendedora na nossa vida, a gente ia ter um pouco mais de facilidade de entender que a felicidade está aqui. Está na nossa capacidade de construí-la ela aqui e agora. A gente tem a possibilidade, sim, de mudar o nosso olhar, porque somos o tempo inteiro pressionados. Pressionados, por exemplo, para termos sucesso. E a nossa ideia de sucesso vem de um subir de degraus. Quando muitas vezes pode ser que para a gente atingir o sucesso, a gente tem que descer degraus. Para eu ser um pai melhor, talvez eu tenha que resolver questões que eu não resolvi até hoje. Para ser um filho melhor, eu tenho que resolver questões que estão lá no meu passado, que façam com que eu tenha que descer esses degraus que eu não desço há muito tempo. A ideia é de que todos nós temos o sucesso atrelado à profissão, porque a nossa imagem de sucesso vem com a fama, com a conta bancária, com as realizações profissionais. Eu ainda não falei de profissão, eu falei só de sucesso. E para mim não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Se para eu ter sucesso na minha vida, eu preciso fracassar com as pessoas que estão próximas a mim, eu não encontro sucesso, eu encontro o fracasso. E quando a gente pensa na nossa família como maridos, filhos e esposas só, talvez a gente esteja negligenciando a nossa capacidade gigantesca de cuidar de pessoas. Porque enquanto para essas pessoas que estão do nosso lado, na nossa casa, a gente tem em média 1 hora acordado por dia, quantas vezes, ainda em home office, a gente acorda e os nossos filhos ainda não acordaram. E a gente entra no trabalho. E quando a gente passa, e quando a gente volta, sai do trabalho, as nossas crianças já foram dormir. Durante essa pandemia, talvez tenha sido difícil para a gente, para todos nós, conseguimos conversar durante 1 hora com os nossos esposos, esposas, ou sozinhos, para quem estava curtindo essa quarentena sozinho, tenha sido difícil a gente ler um bom livro, terminar um projeto. Xará, só um segundo. Seu vídeo sumiu, cara. Qual vídeo? Eu tô fora do vídeo, vocês já estão me escutando? Peraí, assim que eu tô aqui. Então, tá, voltei. Eu estava vendo aqui, você botou o vídeo e sumiu, achei que tinha sido o vídeo da Coca-Cola. Estava viajando aqui, eu esbarrei, gente. Mas vocês estavam me escutando? Estavam, né? Então tá. Tô vendo a Jaque fazer assim, a Renata também. Eu vou mudando aqui, vou vendo todos vocês. Então, a nossa capacidade de entender que a gente tem pouco tempo para essas pessoas que a gente escolheu estarem próximas da gente, devem jogar a gente para uma outra ideia. De que para as pessoas que a gente convive grande parte do nosso tempo, esse time que está aqui, as pessoas do nosso trabalho, que muitas vezes a gente tem 5, 6, 7, 8 horas do lado, talvez a gente tenha mais possibilidades de impactá-las. É mais fácil eu mudar a vida de alguém que convive comigo 5, 6, 7 horas por dia, do que dos meus próprios filhos dentro de casa. Então, se para mim construir o meu case de sucesso, quanto mais degrauzinho eu for subir, menos tempo eu tiver para cuidar das pessoas que estão do meu lado, para me preocupar com a evolução delas, com o impacto que eu estou causando na vida delas, eu não encontro sucesso, eu encontro o fracasso. E aí a gente pode agora falar um pouquinho sobre a felicidade. A gente falou que a gente se afasta da felicidade com essa obtenção do sucesso profissional, com a pressa nociva, patológica.
com essa desconexão nossa com o tempo, com a ideia de empreendedorismo, com buscarmos somente as grandes ideias, a ideia da genialidade. Mas a felicidade, aonde ela está? Bom, primeiro eu queria dizer para vocês aonde ela estava. Porque a minha primeira reflexão sobre felicidade vem de uma foto muito tradicional. Eu tentei pegá-la física, mas eu não achei aqui em casa, está na casa da minha mãe, estava na minha casa antes da obra. É uma foto preto e branca das bodas de prata dos meus bisavós árabes, libaneses. Os meus bisavós estão muito sérios, com uma cara fúnebre, os dois sentados numa cadeira distante um do outro, a família inteira atrás, alguns tentavam sorrir, mas eles muito sérios, sabe, Alex? E aquela cara me causou espanto, porque eu via na minha família, sempre todo mundo dizia que era um traço de DNA essa história de sermos felizes. Aliás, que era uma característica, Léo, dos libaneses, todos sorriem muito, todos são muito bem-humorados, as famílias são cheias. E eu parei para olhar para aquela foto, fiquei olhando durante um tempo, e parei para ver que de todas as características que eu tinha escutado até então dos meus bisavós, nunca alguém me disse que eles eram, André, felizes, que eles eram bem-humorados, que eles eram divertidos, Poli. Eu parei para pensar que eles não eram assim, que numa foto preto e branca encontrada por vocês, dos bisavós de vocês, talvez vocês não encontrem também eles sorrindo. Sabe por quê? Porque na época deles, o sorriso significava que a vida era fácil. E quantas vezes Natasha é libanesa também, porque Najma eu já vi que ela é libanesa, ou ela tem vovô e vovó libanês também, né, Natasha? Para eles, a ideia era de... Polônia? Pô, mas é uma Polônia aí, Najma. Esse Polônia aí namorou o Líbano, não? A Síria. Procura saber isso aí, mas tudo bem, vamos lá. Pode ter fugido para lá também, né? Mas a nossa ideia, ou a ideia que foi passada para a gente, era de que a vida não era fácil. E que o sorriso não podia ser abundante dessa forma. A gente aprendeu que a felicidade era temporal e material. Material porque ela ficava lá na frente, quando a gente pudesse acumular muito, depois daqueles 40 anos ininterruptos de trabalho, que davam para a gente o primeiro passo da felicidade, que era a aposentadoria. A aposentadoria vinha com a obrigatoriedade de obtenção da casa própria. A casa própria precisava vir com o carro na garagem, Evandro. E o carro na garagem ainda precisa permitir para todos nós que tivesse sobras para que a gente acumulasse metal, dinheiro, papel, moeda. A felicidade era jogada lá na frente, Cristiane, e sempre intangível e impossível. Era comum que os nossos avós dissessem para a gente que trabalharam uma vida inteira para que a próxima geração pudesse ser feliz. A gente bebeu nessa fonte e acreditou que a felicidade podia se encontrar nesse lugar. E hoje a gente vive uma ideia completamente diferente de felicidade, causada pela ideia, pelos pensamentos de muitos jovens que estão aqui nesse webinar, que hoje ocupam lugares interessantes no pensar. Porque a grande parte dos nossos jovens já não se preocupa tanto com a aposentadoria. Grande parte dos nossos jovens dizem para a gente que não querem nem tirar a carteira de motorista, porque não querem ter o carro do ano na garagem. E por isso a maior empresa de transportes urbanos do mundo, a Uber, não tem sequer uma bicicleta na sua propriedade. Os nossos jovens não estão tão preocupados como eu estive em comprar a casa própria. Porque eles não sabem onde eles vão estar morando daqui a 6 meses, 1 ano. A maior empresa de imóveis do mundo hoje não tem sequer uma sala comercial na sua propriedade. A maior empresa de alimentações do mundo não tem sequer um food truck hoje no seu CNPJ. A nossa ideia de felicidade deixa de ser material, deixa de estar baseada na indumentária, no cargo, no status, nos títulos, nos prêmios conquistados, e passa a se constituir nas experiências vividas. A ideia da felicidade material, futura, sempre futura, material e temporal, é substituída hoje pela ideia da experiência e do momento presente. Os nossos jovens fazem exigências um pouco diferentes das que os nossos pais e avós faziam. O que eles querem hoje é ter o direito de ter a sua orientação sexual, de ter a sua fé ou não tê-la, de escolher o que bem fazer da sua profissão, e pouco importa se seu pai e mãe entendem o que eles escolheram. Talvez porque eles já saibam que pelo menos 30% das profissões que estarão em alta daqui a 30 anos não existem hoje. Pensa,
Alguém que quer ter como objetivo de vida ter a sua orientação sexual, a sua fé escolhida, a sua possibilidade de fazer escolhas, abre mão de qualquer coisa menos da felicidade. Então, de forma menos romântica, o que eu queria dizer para vocês é que a felicidade precisa ser tratada também como estratégia. Porque se a gente não fizer os nossos times felizes, eles vão embora, porque ninguém mais é obrigado a ficar em lugar nenhum. Se os nossos namorados, namoradas, esposos, esposas não estiverem felizes, eles vão embora, porque ninguém mais é obrigado a ficar casado com ninguém. E doa quem doer. Se os nossos filhos, hoje com 8, 9, 10 anos, não quiserem mais perguntar nada para a gente, eles não perguntam. A informação hoje é commodity, está disponível nos nossos telefones. E pode ser que eles não saiam fisicamente da nossa casa, mas emocionalmente, se eles não quiserem mais ter contato com a gente, eles não têm. A felicidade é uma estratégia, sim, uma estratégia de sobrevivência para as nossas famílias, para a nossa sociedade, para as nossas empresas. E para a gente entender a possibilidade de gerarmos essa felicidade, tivemos um ano onde aprendemos, ou podíamos ter aprendido, sobre o quanto, para sermos felizes e pensarmos na felicidade como estratégia, dependemos muito menos do que acontece lá fora e muito mais do que acontece aqui dentro. Porque nunca fomos tão colocados como líderes da nossa própria vida, nunca tivemos tanta possibilidade de vencermos esse desafio gigantesco que foi viver a pandemia do que nesses tempos. Tivemos que ser líderes. E podemos, de uma vez por todas, entender que a liderança não pode, nunca poderia ter sido caracterizada pela hierarquia, pelo poder. Mas foi assim que a gente aprendeu a liderar. O nosso primeiro modelo de liderança vem dos músculos. E a gente achou que para ser líder a gente precisava ter força. Era assim que éramos reconhecidos quando éramos caçadores-coletores. Lá, há 40 mil anos atrás. Caçadores-coletores que vinham com as presas no braço. Perpetuamos a ideia da liderança muscular na época da conquista dos grandes impérios. Alexandre o Grande, por mais intelectual que fosse, vinha na frente da batalha, duelando, guerreando. Napoleão Bonaparte chegou onde chegou depois de conquistar mais de 30 guerras difíceis, complexas, na frente da batalha. Daí nasce o termo avant-garde. O último czar, Nicolau, aliás, tem uma série muito interessante na Netflix, quando perde toda a força que ele tem antes da queda, ele resolve ir para a batalha, guerrear junto com seus soldados para mostrar que ele era um líder muscular. A liderança muscular precedeu a liderança intelectual, a que ainda abasteceu muitos de nós. Aqueles líderes, como diria Maquiavel em O Príncipe, aqueles líderes que eram mais temidos do que amados. Aqueles que sabiam sobre tudo e sobre todos e que geravam na gente temor. Sentavam no andar mais alto da organização, talvez para chegarem próximos a Deus. A liderança muscular precedeu a liderança intelectual e hoje, líderes de verdade são aqueles que sabem usar o coração. O recado para a gente encurtar o caminho para a felicidade é todos nós entendemos que somos líderes liderados o tempo inteiro. E que a gente lidera, Mari, para o bem e para o mal o tempo inteiro. A liderança acontece diariamente, a todo momento na nossa vida. E que para a gente entenda que a liderança possa partir do coração, talvez a gente tenha que inverter lógicas que parecem estar muito claras na nossa vida, mas que não estão. A lógica de que, por exemplo, no exercício da liderança, seja como pai líder, ou como filho líder, ou numa organização, ou como chefe de um departamento, eu me preocupo em encontrar as coisas que não estão funcionando. Acreditamos que temos que estar prontos sempre para o feedback negativo, para dizer o que não funciona a nossa esposa, nosso esposo, para dizer o que os nossos filhos não estão conseguindo fazer. Esse não é o papel do líder. Encontrar as coisas que não estão funcionando é o papel do chato, do crítico, do pessimista. O líder é aquele que sabe o que está funcionando. É aquele que mostra para o filho o que ele sabe fazer de bom. É aquele que no time enaltece as características positivas de cada um. No exercício da liderança, a gente fica atrás do holofote, jogando a luz para cima da gente hoje. Até para fazer a live, a gente precisa dessa luz, para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo. Isso não é o papel do líder. O líder é o que pega o tambor de luz e joga nas pessoas que estão fazendo coisas incríveis, mas que não podem ser vistas. São aqueles que, através do exemplo do outro, conseguem influenciar um monte de outras pessoas. A gente discursa sobre a tolerância. Poderíamos fazer uma palestra inteira sobre tolerância, tema da moda. Mas a gente podia simplificar a ideia de liderança e de líderes tolerantes por um simples fato.
Um fato que me lembra a presença de um meu melhor amigo há mais anos consecutivos na minha vida, quase que diariamente. Ele se chama Almir. E o Almir, que o Vinícius conhece muito bem, é meu amigo nos tempos de Santo Inácio, um grande amigo, um amigão. O Almir é minha alma gêmea, e vocês podem pensar, enquanto eu falo, o Almir é aquele amigo alma gêmea de vocês. O Almir é flamenguista que nem eu, portelense que nem eu, Pedro, sambista que nem eu. Estou na mesma escola que eu, fui expulso, ele não. Ele vai à missa todo domingo no mesmo lugar que eu, tem filhos da idade do meu, que morou no mesmo bairro que eu a vida inteira. E a gente é amigo há 32 anos. É uma delícia ter o Almir na minha vida, mas tem um grande detalhe. Em 32 anos, o Almir não me ensinou quase nada. Porque ele pensa igual a mim. Quem me ensina é quem pensa diferente. São aquelas pessoas que vêm de lugares diferentes, que profetizam uma fé diferente da minha, que acreditam em coisas que eu não acredito e que conseguem estabelecer uma conexão real de aprendizado e de ensinar, claro, comigo. Líderes não são aqueles que estão se preparando em cima dos livros, se debruçando em cima dos doutorados. São aqueles que conseguem entender que o nosso grande desafio no mundo de hoje não é encher as nossas cabeças, já obesas intelectualmente, com tanta informação que entra de forma desregrada. O nosso grande dilema, o nosso grande desafio é justamente esvaziar as nossas cabeças. Colocar nelas páginas em branco para serem reescritas no modelo que a gente ainda não tinha vivido. Eu não sei se vocês tiveram essa possibilidade, mas eu tive de aprender demais com meus filhos na pandemia. Sabe por quê? Porque a página em branco é muito mais fácil de ser escrita do que páginas já consolidadas em livros pré-estabelecidos. Eu escrevi um livro na pandemia, O Valor Presente, que eu já falei um pouco para vocês aqui, e eu terminei esse livro, recebi o arquivo final da editora, e como de costume, eu tinha um prazo de 24 horas para que o livro fosse rodar, já todo revisado. Fiz uma última leitura, acordei muito cedo, um dia, um pouco antes das 5 da manhã, preparei um café e curti aquela leitura. Terminei a leitura feliz, emocionado com o livro que tinha sido escrito na pandemia. Mas, no fim, eu percebi que eu tinha esquecido de um último tema. Uma única coisa que eu já abordava nas minhas palestras e que não podia ser deixada de fora, de lado, justamente no livro que falava sobre o valor do presente, que tinha como subtítulo a estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez. Eu tinha esquecido de falar da finitude, do quanto sabemos que vamos acabar, que a gente vai morrer em algum momento, seja uma forma fácil da gente viver o presente. E aí eu tenho uma rotina com meu filho, que foi criada durante a pandemia, que a gente conversa durante 20 minutos no fim do dia, sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias. A gente vai para a varanda, senta, fica olhando o céu, e a gente conversa sobre a vida. Nesse dia, o Bento resolveu me perguntar como é que tinha sido o meu dia naquela nossa conversa. A casa já tinha ido dormir. E eu falei, meu amor, foi ótimo. Você não sabe, o papai hoje revisou o livro. Ele falou, já sei, papai, o livro novo. Eu falei, meu amor. Ele falou, Valor Presente, a estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez. Eu falei, exatamente, Bento. Ele falou, papai, o livro tá legal, tem muita história minha. Eu falei, tem, Bento, sempre tem história sua e da tua irmã. Mas você não sabe da maior. Papai esqueceu uma coisa, filho. Papai esqueceu de um último item. Eu falei, papai, por que você não bota? Eu falei, porque não dá tempo. Porque o papai não pode reescrever o livro. Eu já estou com uma data final, amanhã o livro começa a ser rodado para vir, para a gente ver como é que ele ficou. Ele falou, papai, o que você esqueceu? Eu falei, papai esqueceu de falar sobre a morte, filho. Sobre a ideia de que isso tudo acaba. Ele falou, papai. Papai, por que você não conta a história do cemitério? Eu falei, história do cemitério? Ele falou, papai, aquela da escola que você gosta de contar. E eu lembrei da história do cemitério, que tinha acontecido há pouco tempo. Meu filho estuda em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e eu moro no bairro Peixoto, e eu passo todos os dias de bicicleta, quando levo e quando volto com ele da escola, pelo cemitério São João Batista. Um dia a gente estava voltando para o São João Batista, e o Bento perguntou para mim, papai, o que acontece aí dentro? Eu falei, filho, para cá onde as pessoas vêm quando morrem. Eu falei, todo mundo vem para aí quando morre? Eu falei, Bento, todo mundo que você conhece. Aí ele falou, sério, papai? Eu falei, Aí ele falou, papai. Mas é muita gente, né, papai? Eu falei, amor. Ele falou, papai, você vai morrer? Eu falei, vou, filho. Ele falou, papai, a mamãe vai morrer? Eu falei, vai. Papai, eu vou morrer? Eu falei, vai. Ele falou, papai, todo mundo vai morrer? Eu falei, vai, filho. Aí ele falou, puta, papai, por que tem aí gente passando pelo muro de bicicleta? Papai, por que tem essas imagens do papai do céu, da mamãe do céu e dos anjos? Eu falei, sabe o que é, filho? E que o papo estava ficando cabeça, e que ele estava cada vez elaborando mais. Eu falei, sabe o que é, filho? É quando o papai do céu olha lá de cima, tem imagem e leva a pessoa mais rápido para o céu.
Aí ele falou, porra, papai, boa, então a gente tem que botar a imagem mesmo. Eu falei, a gente bota a imagem bonita, grande, papai do céu, vai direto. Aí ele falou, legal, papai. Ô, papai, as pessoas ficam dentro de uma caixa. Eu falei, Pedro, você tá cheio de dúvida. Vamos fazer o seguinte, meu amor. Você quer ir lá ver como é que é o cemitério? Ele falou, quero, papai, claro que eu quero. Eu falei, então tá bom. Aí, Roberto, paramos a bicicleta, né, dentro do cemitério. E de cara, quando eu entrei na porta principal, tava tendo um velório, choradeira, as pessoas abraçadas no caixão. E o Beto falou, papai, o negócio tá pesado aqui. Eu falei, filho, as pessoas estão tristes, mas deixa o papai aproveitar e te falar uma coisa. No dia que o papai morrer, você não fica triste. Faz o seguinte, você tem saudade, mas você pensa que o papai tem uma vida feliz, que o papai escreveu um livro sobre felicidade, que você, só de ver você bem, de onde eu estiver, eu vou estar feliz, que você pode olhar para o céu, ver uma estrelinha, que você vai conversar com o papai, como a gente faz com o vovô. Aí ele falou assim, tá bom, papai, legal. Daqui a pouco o Pedro fala, papai, olha o que eu encontrei. Aí eu olho, pro lado tinha uma galinha. Ele falou, papai, tem uma galinha. Outra pergunta difícil. Eu falei, papai, o que essa galinha está fazendo no cemitério? Antes de eu responder, eu passando a resposta, ele falou, mas já sei. Essa galinha está atrás do dono dela. O dono dela morreu. E ela está aqui atrás do dono. Eu falei, exatamente, Bento. Ele falou, papai, vamos atrás da galinha. A gente começou a pular os túmulos para trás da galinha. O Bento foi treinando, Luísa, a leitura dele, né, para ver aqueles nomes complexos, treinando também a matemática, o ano que a pessoa tinha nascido, o ano que a pessoa tinha morrido. E a galinha se perdeu no meio daquela caminhada nos corredores de São João Batista. Bom, a gente terminou aquele dia sentado no túmulo do meu avô, do bisavô dele, tem uma foto bonita do vovô, lanchando o resto de biscoito que tinha sobrado da escola. Fizemos selfie, mandamos para a família, publicamos. Metade das pessoas acharam que eu estava louco, metade das pessoas acharam bacana aquele passeio lúdico diferente. E no dia seguinte, quando a gente estava indo para a escola, o Bento vira para mim, diante do muro do São João Batista, do cemitério, e fala, papai, lembra que você me falou ontem que todo mundo vai morrer? Eu falei, lembra, filho. Ele falou, você está errado. Você tem certeza que todo mundo morre? Eu falei, tenho, filho, claro que eu tenho. Ele falou, papai, pensa bem. Eu falei, meu filho, eu já pensei, isso é uma certeza da vida. Ele falou, papai, sabe a vovó Vera? Eu falei, sei, claro, meu filho. Ele falou, a vovó Vera vai morrer? Eu falei, vai, a vovó Vera já tem 74 anos, é mãe do papai, provavelmente ela vai morrer antes do papai, se tudo seguir uma lei mais natural da vida. Ele falou, papai, a vovó Vera tem 1,45 m. Papai, a vovó Vera é tão engraçada que a gente chama ela de vovó maluquinha. Sabe, papai, até hoje eu tenho dúvida se ela é adulta ou se ela é criança. Porque ela chega lá em casa, ela brinca tanto, papai. Ela senta no chão, bota aquela camisola dela, abre as pernas do tapete e brinca o dia inteiro com a gente. Eu falei, filho, realmente, a vovó é o maior exemplo do brincar, né? Ele falou, papai, a mamãe todo dia fala pra ela, sogrinha não traz chocolate, ela me dá chocolate escondido, pede pra eu não contar pra ninguém. Todo dia você fala que não é pra levar brinquedo, ela leva brinquedo todo dia. Tudo que a gente pede, ela faz, papai. Ela se diverte, vive rindo. Papai, você acha que alguém que vive daquela maneira vai morrer? Aí eu me emociono. Toda vez que eu falo, eu me emocionei, dei um beijo no meu filho e falei, meu filho, como você é sábio. Você está coberto de razão. A vovó Vera é imortal. Porque a vovó Vera, que não é a pessoa que tem mais contato com você, que vem uma vez por semana aqui na nossa casa, quando ela está aqui, ela está de corpo e alma. Ela realmente eterniza o momento presente. E eu decidi que aquele capítulo mais curto que eu escrevi na minha vida ia ter só uma página, ia contar essa história. É o capítulo que fecha o valor presente e se chama A Imortalidade. O meu filho, com a página em branco da cabeça dele, como Antoine de Exupéry fez no Pequeno Príncipe, numa das passagens mais bonitas em que uma criança tenta mostrar para o pai o que estava desenhado, e o pai fala que é um caixote, e ele fala, meu Deus, como é difícil falar com os adultos. Eles nunca entendem o que a gente diz. O meu filho, com a página em branco, conseguiu terminar o livro de forma brilhante. Aliás, eu não precisava ter escrito o livro. E aquele final dele me trouxe a frase de abertura do livro. Nós, todos, nos seduzimos demais com a ideia de alguém que possa prever o nosso futuro. A gente se afasta da felicidade porque a gente está preocupado em que alguém que venha dizer qual o horóscopo, que os astros vão dizer, entramos agora no novo ano do zodíaco, as pessoas que sabem jogar búzios, carta, aqueles que têm habilidades extraterrenas, e a gente vai cada vez mais se seduzindo com a ideia de alguém que preveja o nosso futuro. Talvez o elixir da felicidade fosse justamente a gente procurar se juntar a pessoas que consigam eternizar o nosso presente.
que quando estão com a gente, fazem que aquele momento seja inesquecível. Ou nós fazemos justamente essa função na vida do maior número de pessoas possíveis. E a gente consegue isso com atitudes, com atos simples, fazendo o ordinário que a gente falou lá atrás. A ideia dessa liderança, de nos sentirmos líderes para conquistarmos aí sim a nossa felicidade, de novo, que para cada um é individual, tem a sua especificidade, a sua forma, o seu formato, pode ser finalizada essa ideia, esse papo, na ideia do amor. Eu não poderia falar sobre liderança, sobre felicidade, sobre a construção de uma nova realidade, sobre a evolução pessoal, sem falar do amor. Sem falar da força que existe quando a gente entende definitivamente o que é amar. Porque para muitos a versão do amor vem sempre romantizada, idealizada. Para mim, a melhor possibilidade de definir o amor é pensar que amar é a capacidade que eu tenho de fazer alguma coisa por alguém sem exigir algo em troca. Será que é isso que a gente faz todos os dias? Será que a gente faz o certo porque o certo é certo? Ou porque a gente quer likes no Instagram? Ou porque a gente quer fazer parte de uma bolha? Ou porque a gente quer dizer que a gente compactua com o pensamento de uma maioria, ou quem sabe de uma minoria que tem voz para falar? Será que a gente está preocupado em construir um ideal para os outros? Ou a gente está olhando para dentro da gente? Talvez a gente tenha chegado aqui, nesse momento de planeta, porque a gente tenha escolhido aprender pela dor. Mas a gente pode também aprender pelo amor. A dor é inevitável. No dia que eu enterrei meu pai, ou no dia que o Bento me enterrar, e se Deus quiser ele vai me enterrar, ele vai aprender pela dor. Ele não vai ter como fugir daquilo. O problema é que a gente tem escolhido só a dor. E a gente tem escolhido só a dor porque a dor tira da gente a necessidade de participar, de sermos criativos, de pensarmos numa solução. É fácil ensinar alguém pelo castigo. É fácil ensinar alguém pelo feedback negativo. É fácil ensinar alguém dizendo o que ele não sabe fazer, expondo ele em público, brigando, gritando, impostando a voz, usando o nosso crachá, cargo, patente, título, diploma. Difícil é a gente dedicar tempo para ensinar as pessoas pelo amor. Porque para ensinar pelo amor, sem o castigo, você precisa de conversa, você precisa de criatividade, você precisa de proximidade. Não ensinar que um filho não pode botar um dedo na tomada com o choque é fácil. Mas explicar para ele de onde vem a descarga elétrica, o que pode acontecer. Mostrar para ele que você vai estar do lado dele para explicar quantas vezes for necessário que ele não vai fazer, o que ele não pode fazer, é mais difícil. Como a gente falou aqui no começo, somos apressados, somos atrasados e não temos tempo para ensinar pelo amor. Aonde está a felicidade, ou aonde poderia estar a felicidade, com certeza não estará naquela crença de que para sermos felizes precisamos fazer coisas que gostamos, ou muitas coisas que gostamos. Porque se preocuparmos, ou se nos preocuparmos somente de fazermos coisas que gostamos, seremos egoístas e não felizes. Talvez um dos caminhos da felicidade seja justamente jogar todo o nosso amor, a nossa energia, a nossa força na oportunidade que a vida deu para a gente, seja ela qual for, no aqui e agora. E talvez, assim, a gente consiga construir momentos felizes. Quando a gente sai da nossa bolha e consegue perceber que o nosso mundo não é o mundo que está aí fora, e que a gente lidar com pessoas diferentes, e que o sorriso, a felicidade, como foi utilizado no metrô, ou o sorriso utilizado pelo Renato em transformar ou para transformar a sua vida no seu melhor projeto, esses sim, essas sim são ferramentas universais. Não importa quem você seja, onde você esteja, isso vai te fazer feliz. Eu queria finalizar essa reflexão aqui com vocês e, obviamente, voltar super disponível com um vídeo que mostra um pouquinho como que a gente pode, querendo sair da nossa bolha e olhar para o mundo do outro. Evet, kameraman kaydı gitsin arkadaşlar.
Roger, kids. Let's go, Soldier Sunny, is what I mean on this. Queridos, muito obrigado pelo convite. É um prazer gigantesco voltar aqui e falar com vocês. Desejo um Natal incrível para vocês, um ano maravilhoso. Meus amigos, tantos amigos que eu já fiz aqui, Camila, Natália, Pedro, Vinícius e todos vocês, muito obrigado. Um beijo gigante para vocês todos. Valeu. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a você, irmão. Parabéns por tudo que vocês fizeram. Acompanhei aqui, vim acompanhando. Muito legal a transformação que já se iniciou lá atrás, muito antes da pandemia. Vocês estão colhendo esses frutos aí maravilhosos. Obrigado. Quanta mensagem carinhosa, muito obrigado. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, por favor, fique inteiramente à vontade. Se quiserem trazer qualquer coisa aqui para o papo, fiquem inteiramente à vontade. Obrigado, de coração. Pessoal, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. E olha, eu acho que foi... Eu estava vendo ali as palavras, né? Lá no começo, eu não sei se foi a Nath que mandou, mas eu tenho falado que eu acho que esse ano foi, sobretudo, um ano diferente. Não sei se foi a Natália, alguém botou diferente. Para mim, é a palavra que define esse ano, e a gente tem um medo danado do diferente. E a gente, às vezes, leva a diferença, né, o diferente para a dificuldade. Não sei se a gente está mais condicionado a olhar o que é diferente, né, como difícil. Perfeito. Pessoal, se alguém quiser comentar, falar, qualquer coisa, Pedrinho abriu aí para que a gente possa debater algum ponto que vocês achem interessante. É a última live do ano. Todos, muito obrigados, todos. Obrigado você, Ivandro, Giovanni, Ju. Fábio, só aqui um comentário. Pedrinho, bom te ver, te acompanho aí nas redes sociais, gosto muito de ouvi-lo. Alex, querido. Acho que só para reforçar, você falou uma coisa que acho que o mundo que a gente vive está muito polarizado, né? E ouvir as diferenças, achei o exemplo do seu filho te ensinando fantástico. E parabéns, e acho que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Como as diferenças nos fazem crescer, né? Então, gostei muito dessa vertente aí da sua mensagem. Parabéns, viu? Obrigado, Alex. Beijão, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Feliz Natal, viu, meu querido? Para você também, irmão. Muito obrigado de coração. Valeu. A gente está vivendo, né, Alex, num mundo binário, polarizado, né? Onde a gente acredita fielmente que quem não está com a gente está contra a gente. E a gente se esquece que existe, eu falo muito isso, falei aqui no outro papo com vocês, eu acho que o caminho do meio muitas vezes é a solução. O equilíbrio vem justamente da nossa possibilidade de aceitar o caminho do meio. Né? Como diria Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E a gente tem perdido essa capacidade de encontrar a dose no mundo de excessos de extremo. Então, eu acho que a gente tem que entender muito esse caminho do meio. E tem uma coisa que é interessante, sabe, Edson, que você falou, a tolerância, a gente está tão preocupado em institucionalizá-la
né? Através das frases de efeito, através de obrigatoriamente introspectar alguns posicionamentos e algumas ideologias que muitas vezes ainda precisam de ser trabalhadas dentro da gente, que a gente esquece que a tolerância é um exercício diário. Né? E que ela começa, não pelas questões, e essa é uma ideia que eu tenho muito clara para mim, não pelas questões religiosas, com relação ao racismo, identidade de gênero, não é aí. A tolerância começa dentro de casa. Né? Quando eu sou incapaz de escutar a opinião do meu filho, só porque ele tem 6 anos ou 7 anos. Né? Muitas vezes, esses dias eu estava fazendo uma reflexão, me chamaram para falar sobre as questões racistas, depois, enfim, do que tinha acontecido lá no supermercado e tal, e eu falei, e para mim um dado que é muito simples, assim, quantas vezes a gente se posiciona, né, contra, obviamente, essa terrível forma de alguns pensarem ainda, mas a gente é capaz de chegar dentro de casa, ou se eu te convidar para minha casa, ou se eu for na sua casa, eu sou capaz de te dar um beijo e na cozinha dar um beijo na cozinheira. Né? Quantas vezes a gente não dá um beijo, um abraço no porteiro do prédio? Então, assim, como é que a gente quer efetivamente dizer que as pessoas são iguais, se porque o cara veste uma roupa azul, ou se porque está usando um avental de cozinheira, para a gente não faz sentido beijá-lo, abraçá-lo? Então, de novo, o óbvio precisa ser dito. Né? A gente está tão focado na extraordinariedade, no que está acima da média, que a gente esquece que a todo momento a gente pode exercitar e trabalhar isso. Pedrinho, eu queria trazer uma reflexão aqui. Eu li outro dia uma pessoa comentando, né, que essa pandemia e tudo que a gente passou no ano de 2020 era respeitado todas as pessoas que foram vítimas e sofreram com isso tudo, que eu acho que todo mundo aqui sofreu muito. Era um mal necessário para que o mundo pudesse voltar a andar perto dos eixos, né, não voltar a andar nos eixos. Eu queria ouvir o que você acha disso. Ótimo. Cara, maravilhoso. Eu não acredito nisso. No Valor Presente, no meu terceiro livro, eu falo exatamente sobre isso, usando, inclusive, palavras como essa que você está usando, dizendo que muita gente preferiu dizer: meus amores, podem vir me dar beijo se quiserem. Chegou a turma aqui. Mas pode vir dar beijo, não tem problema não, beijo é sempre bom. Eu comecei fazendo justamente essa reflexão, dizendo que o mundo, a gente pediu muito para o mundo parar, né? E muita gente achou que a gente precisava passar por isso. Acho que porque a gente tem essa predileção pela dor, Fabi. A gente criou essa ideia de que a gente precisa aprender pela dor. Então o que a gente faz? A gente fica esperando momentos como esse. E tem pessoas que não vão evoluir durante a Covid-19, e que lá no interior vão estar torcendo para que venha a Covid-20, 21, 22, para que elas possam evoluir. São os pessimistas que costumam ter voz muito ativa em tempos difíceis. E a gente não tem como curar essa ideia do pessimista. Inclusive, a gente precisa dos pessimistas, mas nunca em bando, porque eles não trazem solução. Você pode ter no teu time, na tua família, no teu círculo de amizade, um pessimista. Porque quando você tem mais de um, eles se juntam para só verem os problemas. E como diria o Karnal, no livro que eu amo e que eu super indico, O Coração das Coisas, né, tem uma forma de você ajudar o pessimista, dizendo que ele está certo, que as coisas vão piorar, porque a felicidade do pessimista é a infelicidade. Então você não pode tirar isso dele. Né? Um amigo pessimista que eu amo, que é um padrinho de casamento, toda vez que eu posto um artigo sobre a melhoria, sobre o mundo melhor, sobre alguma coisa, sobre a felicidade, sobre o valor do presente, ele fala que você está louco. Né? Porque você está maluco, o mundo está acabando, o mundo vai acabar, você não percebeu, mas o mundo acabou, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos é o mundo... E eu falo, cara, você tem razão, cara. Ele fala, você acha? Eu acho, não tenho certeza, que ele é muito inteligente. Os pessimistas geralmente são inteligentes porque eles pensam em muitas hipóteses, em muitos caminhos, aí não chegam a lugar nenhum porque, né, pensam demais. Mas essa ideia de que você não pode ajudar os pessimistas. E aí, tem uma coisa que para mim também é muito clara, Fábio, que a gente escolhe esse olhar da dor, a gente olha só para as coisas ruins e a gente tem todos os dias exemplos dos dois lados. Só que o bem, o bom, ele pula na nossa frente. Ele está fazendo festa, né? Fazendo assim, e a gente não enxerga. E o mal dá uma sussurrada no nosso ouvido e a gente dá plena atenção para ele. Seria muito melhor que a gente escutasse o grito, o clamor das coisas boas, para quem acredita em Deus, né? Enfim, nas coisas, na energia positiva, nas coisas que estão todos os dias, 1 milhão de exemplos.
mas a gente cisma em direcionar nossa atenção para o sussurro das coisas ruins. Aí a gente vai ficar achando que o mundo sempre vai precisar de um conserto através da dor. Quando eu, por exemplo, acredito completamente no contrário. Eu acho que esse tempo foi um tempo diferente, acho que não foi um tempo ruim, muito pelo contrário. Acho que cada um passou de um jeito diferente. O sofrimento aconteceu, eu perdi pessoas queridas para a Covid, tive problemas na família decorrentes de pessoas que se isolaram sem se cuidar mentalmente, né? 2 pessoas muito próximas que infartaram, uma quase morreu, o meu primo genial, inclusive meu primo matemático genial, que ele ficou dentro de casa enlouquecido e infartou por ser muito inteligente, né, e talvez entender com mais profundidade as coisas. Eu, como não sou tão inteligente, para mim foi mais leve passar por isso, mas eu acho que a gente pode escolher a forma como a gente quer ver, independente do sofrimento, independente da perda, independente da causa, diante do que a gente quer construir para a nossa vida. Então, eu super concordo com você, que muita gente verbalizou e colocou isso para a gente pensar, mas eu acredito que essa predileção pela dor está muito mais no alto-falante, que está na mão dos pessimistas, do que propriamente na consciência dos otimistas, que são realistas, porque o otimismo sem realismo vira utopia, e aí também perde qualquer tipo de valor. Obrigado, Pedrinho. Só uma pergunta, você falou sobre uma série sobre Czares, ou um Czar. Qual é a série? Porque todo mundo pede aqui série, todas as lives. Então, tem várias. A Camila me deu essa ideia de deixar algumas leituras e algumas inspirações de pandemia, assim. Algumas coisas me chamaram muita atenção, Fabinho. A primeira, essa série Último Czar é muito legal para quem gosta de história. Tá no Netflix, do Czar Nicolau, enfim, bem bacana, assim, historicamente falando, bem bacana, vale a pena ver. Livro, eu trouxe 3 livros diferentes aqui. Eu tenho um livro Empreendendo Felicidade, que fala sobre a felicidade, mas eu já contei muito dele aqui. Então eu vou indicar 3 livros que eu acho que são bem bacanas aqui para vocês lerem sobre essa ideia da felicidade. Esse aqui, Antecipe o Inevitável. Esse livro aqui é do Dr. Frederico Porto. Esse cara é um gênio. Eu fiz 2 lives com ele na pandemia, a gente fez uma palestra junto. O Frederico é um psiquiatra, que é nutrólogo também, então ele entende uma questão muito complexa da psique humana. Ele fala sobre a força do consciente e do inconsciente. É um livro bacana, bem leve, bem fácil, que fala sobre o quanto a gente fica focando no futuro e a gente esquece das coisas que estão ao nosso redor. Esse livro aqui, que é um livro espetacular do Voltaire, tá? Que é um livro que fala muito sobre destino, Zadig e Destino, e fala sobre o quanto é uma coletânea de histórias lindíssimas que te levam a mostrar, não vou dar um spoiler, mas que falam do quanto a gente não pode controlar o destino, o quanto a gente tenta controlar. Assim, é um livro de bolso, fininho, desse grande pensador que eu gosto muito. E esse aqui, A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell. Esse livro é espetacular, principalmente porque ele foi escrito em 1930 e pouco, e podia ter sido escrito hoje. Então, o Bertrand ele é muito feliz na concepção dele de felicidade. É um livro que me inspira, eu releio esse livro algumas vezes e acho super interessante. Tem outro livro que eu acho muito legal, eu citei ele aqui, que eu acho que é uma leitura muito bacana nessa coisa que o Alex trouxe aqui, né? Sobre a coisa binária, sobre a polarização, que é O Coração das Coisas, do Leandro Carnal. Aliás, qualquer livro do Carnal é espetacular, mas O Coração das Coisas é um livro muito legal. E O Dilema do Porco-Espinho é um livro para a pandemia, porque fala a diferença entre solitude e solidão, né? Do quanto na solitude a gente se sente bem com a gente mesmo, né? O quanto a gente consegue estar bem sozinho fisicamente, e a solidão, o quanto a gente fica mal com a nossa presença. E o Dilema do Porco-Espinho é justamente isso. O porco-espinho, né, quando está frio, ele quer ficar junto para não sentir frio, ele se espeta e se repele. E o dilema é fica junto, fica com frio, né, e não sente frio, ou se espere quando se espeta e sente frio. Então é um livraço também, assim, que eu acho que super vale a leitura. São algumas coisas que... E uma outra coisa que eu fiz também, Fábio, que eu acho que tem muito a ver com o momento presente. Eu fui muito surpreendido. Eu resolvi nessa pandemia escutar a Nona Sinfonia inteira de Beethoven, né? Cara, tem mais de 1 hora. Assim, nunca imaginei que fosse um negócio tão complexo.
E é transformador você, sei lá, tirar um tempo para e aí pensando um pouco, né, ler um pouco sobre a biografia do cara, como é que esse cara fez, né, para produzir o que ele produziu, já sem audição, já tido como maluco, né, enquanto Mozart produzia 40 sinfonias, o cara produziu 10, né? Assim, como é que isso se deu? E aí quando você entra na vibe do cara, você fica... É um negócio muito... Foi por acaso, né? Eu falei, cara, vou fazer um negócio diferente aqui e tal, eu corro de manhã muito cedo hoje. Aí eu faço sempre em podcasts muito bacanas. E aí, cara, eu comecei a escutar o negócio. Falei, caceta, que obra complexa, que tamanho é esse e tal. E aí tem várias orquestras bacanas que fazem e tal. Orquestra Sinfônica de Berlim, então você pode procurar aí nos aplicativos de música. E foi transformador. E última dica, podcast. Tem um podcast em todos os canais, Spotify, que é genial, que se chama Quem Somos Nós. É do Celso Loduca, um famoso publicitário, que hoje faz isso, o Instituto... eu não sei quem hoje apoia ele, mas ele tem, enfim, alguns apoios. É genial. Tem abordagens sobre tudo que vocês podem imaginar. Pode, não, beijo. Ó, eu falei para todo mundo contar a história. Sabe qual da história? Pode. Dá um oi para a galera aqui. Eu contei, sabe qual a história que o papai contou? Do cemitério. Qual foi a do cemitério? A vovó era o quê? O que a vovó era? Fala para a galera. Imortal. Então são essas dicas. Quem somos nós? É um podcast muito bacana, cara. Muito legal. Tem várias temáticas, enfim, tá falando sobre pandemia, fala sobre os pensadores, muito legal, vale a pena. Pelas dicas, Pedrinho. Pessoal, vamos agradecer ao Pedrinho, vamos abrir o áudio, bater palmas aí como a gente sempre faz. Pedrinho, Feliz Natal, hein? Feliz Ano Novo também. E tamo junto em 2021. Muito obrigado, queridos. Feliz Natal para todos vocês. Um ano mágico para a gente. Eu recebi um meme muito interessante ontem, dizendo que a gente vai virar o ano e quando a gente reiniciar os telefones, enfim, vai estar lá, né? 1º de janeiro do mês 13, né? Porque o ano não acabou, esse ano, né, a vacina ainda não está aqui e tal, mas eu acho que a gente pode ter a certeza de que isso tudo vai passar, mas que também vai passar o que a gente fez ou deixou de fazer com esse tempo que passou. Então, é importante que a gente ainda corra atrás das mudanças que estão possíveis diante desse cenário, né, tão diferente, tão convidativo a revermos alguns conceitos. Obrigado a todos, fiquem com Deus, se cuidem, um ótimo ano novo para vocês. E, Fábio, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Xará, Pedrão, obrigado mais uma vez pelo carinho. Camila, Nath, todo o carinho de vocês. Obrigado de coração, tá? Beijão. Se cuidem todos.